A paz do Senhor, meu querido e amado irmão do nosso Simply Pentecostal. Esperamos que você e sua família tenham tido uma semana abençoada pelo Senhor. Nós estamos de volta aqui na Flórida, não é? Depois de uns 2 diazinhos ali, juntamente com a nossa irmã Manuela e sua família ali em Kentucky. E agora estamos de volta no nosso estado da Flórida. Muito bem, meus queridos e amados irmãos, vamos então dar continuidade à nossa leitura da palavra do Senhor no livro de Jeremias. E nós estaremos lendo no capítulo 28 dessa feita. Se esta é a sua primeira vez aqui conosco, por favor, não deixe de poder se inscrever no canal, de poder acionar as notificações para que de segunda a sábado você possa receber, não é, a notificação destes devocionais que têm sido de grande bênção para as nossas vidas. Eu quero que você saiba que eu me sinto muito abençoada, não somente em participar juntamente com a nossa irmã Manuela neste trabalho, mas também de poder ouvir a palavra de Deus a cada dia, que é sustento para a nossa alma, não é? Alimento para o nosso espírito. E então nós queremos que você e sua família também possam participar conosco desta bênção, amém? Portanto, vamos lá, livro de Jeremias, capítulo 28, não é? E dessa maneira, este capítulo vai estar falando sobre 2 profetas, não é? E nós colocaríamos o título dessa mensagem ou deste capítulo, Profeta de que Deus, não é? Vamos lá ver o que é que ele diz. Diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu no mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, no ano 4º, no mês 5º, que Ananias, filho de Azur, o profeta de Gibeão, me falou na casa do Senhor perante os olhos dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo: eu quebrei o jugo do rei da Babilônia. Depois de passados 2 anos completos, eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que deste lugar tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando-os para a Babilônia. Também a Jeconias, ou Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e a todos os do cativeiro de Judá que entraram na Babilônia, eu tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor, porque quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Muito bem, vamos dar uma paradinha por aqui. Nós vamos ver que este profeta chamado Ananias, que era de Gibeão, ele chegou no meio de todo aquele palácio com o rei, e a Bíblia nos fala que chegou na frente dos sacerdotes e do povo e disse claramente, abertamente, dizendo: olha, Deus está dizendo que ele quebrou o jugo da Babilônia. Vamos lembrar que Joaquim, ou seja, o rei Jeconias, havia sido levado por Babilônia, por Nabucodonosor, no primeiro cerco, juntamente com os nobres, com os utensílios da casa do Senhor, e agora surge este profeta dizendo que Deus havia de quebrar o jugo da Babilônia e que entre 2 anos o rei Jeconias voltaria, que os vasos da casa do Senhor voltariam, que todos aqueles nobres e aqueles que foram levados no cativeiro iriam voltar de volta para Jerusalém. E esta foi a palavra que este homem, dizendo-se sendo profeta de Deus, estava dizendo para o povo, trazendo uma esperança para eles, não é? Agora veja só a resposta de Jeremias, versículo 5. Então falou Jeremias, o profeta, a Ananias, o profeta. Ou seja, um profeta contra o outro. Um profeta de Deus e o outro de onde era. Mas diz assim: aos olhos dos sacerdotes e aos olhos de todo o povo que estava na casa do Senhor. Ou seja, aquele profeta Ananias confrontou a Jeremias, porque Jeremias era o único que estava dizendo que Deus iria enviar espada e guerra e fome e pestilência, que iria entregar aquela cidade, aquele templo, as pessoas nas mãos de Nabucodonosor. E agora surge este profeta
contendendo, intimidando, fazendo uma confusão, humilhando, contradizendo, confrontando a Jeremias, o servo de Deus, dizendo completamente ao contrário. Portanto, Jeremias agora então responde e dizendo: disse, pois, Jeremias o profeta, amém. Você está dizendo isso? Amém. Que assim faça o Senhor, que o Senhor confirme as tuas palavras que profetizaste e torne ele a trazer os utensílios da casa do Senhor e todos os do cativeiro da Babilônia a este lugar. Mas ouve agora esta palavra que eu falo aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram contra muitas terras e contra grandes reinos, guerra e mal e peste. O profeta que profetizar paz, somente quando se cumprir a palavra desse profeta, é que será conhecido como aquele a quem o Senhor, na verdade, o enviou. Então Ananias, o profeta, tomou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou. Nós vamos lembrar que Jeremias se apresentou diante de Zedequias, rei agora de Judá, assim como os representantes de outros reinos, como de Amon, como de Edom, como de Moabe, que ali estavam, e ele entrou com um jugo de madeira, dizendo: olha, submetam-se a Nabucodonosor. E agora este profeta toma este jugo de madeira que Jeremias havia colocado sobre o seu pescoço, e ele o toma e ele o quebra. E dizendo assim, versículo 11, e falou Ananias aos olhos de todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor, assim quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, depois de passados 2 anos completos de sobre o pescoço de todas as nações. Ou seja, ele está falando também para aqueles mensageiros que receberam a mensagem de Jeremias. E Jeremias, o profeta, se foi tomando o seu caminho. Ou seja, Jeremias ouviu aquilo, ele sabia quem havia falado com ele. Jeremias sabia a mensagem que ele havia recebido de Deus. E agora este homem, este profeta, que não era de Deus, que trazia uma palavra misturada com um senso de verdade e de esperança para o povo, entretanto, não era boa, e apesar de ser convincente para a multidão, aquilo ali não, como a gente diz no coloquial, não colou, não pegou, não caiu no coração de Jeremias. E ele, quando ouve isso, a Bíblia fala que ele simplesmente foi-se dali e começou a ir pelo seu caminho, foi-se embora, deixando aquele homem, aquele profeta, juntamente com todo o povo e os sacerdotes ali. Mas olha só o versículo 12. Mas veio a palavra do Senhor a Jeremias, depois que Ananias, o profeta, quebrou o jugo de sobre o pescoço do profeta Jeremias, dizendo: vai e fala a Ananias, dizendo: assim diz o Senhor, jugos de madeira quebraste, mas em vez deles farei jugos de ferro. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas estas nações para servirem a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e servi-lo-ão, e até os animais do campo lhe dei. E disse Jeremias, o profeta, a Ananias, o profeta: ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Pelo que assim diz o Senhor, eis que te lançarei de sobre a face da terra. Este ano morrerás, porque falaste em rebeldia contra o Senhor. E morreu Ananias, o profeta, no mesmo ano, no 7º mês. Ou seja, 2 meses depois que Jeremias profere esta palavra, este profeta de Gibeão, Ananias,
ele morre. Meus queridos e amados irmãos, ter uma palavra dessa como Jeremias ele teve, de voltar lá e confrontar o erro, de expor o erro, de poder dizer para poder fazer com que o povo soubesse que Deus não estava na boca daquele profeta. Nós lembramos daquilo que aconteceu com Elias. A Bíblia nos fala de que Elias estava ali falando para o povo de Israel, para aqueles que estavam em Samaria. Enquanto todos os profetas de Baal falavam uma coisa, Elias era sempre o contrário. Elias estava como que sempre, nadando contra a correnteza, falando para aquelas pessoas. E a Bíblia nos diz de que a palavra dele foi tremenda para aquele povo, e dizia: até quando cocheareis entre dois caminhos? Se Baal é Deus, servi-o, mas se Deus é Deus, servi a ele, e abandonai aos falsos deuses e aos falsos profetas. Aleluia. E a Bíblia nos diz que Jeremias ele faz a mesma coisa. Irmãos, precisava de determinação, precisava de coragem, precisava de autoridade, precisava de convicção daquilo que ele tinha ouvido de Deus, daquilo que ele tinha certeza de fé no seu coração que Deus havia falado para ele. Para quê, irmãos? Para que não permitisse que aquele povo fosse enganado pelas palavras mentirosas e falsas daqueles falsos profetas que estavam dizendo algo que Deus não havia determinado. E para cumprir-se, e para provar, e para colocar Jeremias e exaltar a pessoa de Jeremias, Deus lhe dá uma sentença contra este homem, e a palavra se cumpre 2 meses depois. Aleluia. Meus queridos e amados irmãos, nós sabemos que nós estamos em um tempo perigoso, onde existem muitas vozes, onde existem muitos falsos profetas, pessoas que estão dizendo em nome de Deus, falando coisas que Deus não disse, proclamando coisas, distorcendo o que a palavra de Deus ela fala, trazendo um pouquinho, uma semi-verdade para convencer as multidões de que aquilo ali é o caminho de Deus ou que aquilo ali é a palavra de Deus, quando não é. Aleluia. Voltemos à palavra de Deus. Não permitamos que as coisas, que as vozes deste mundo, que as vozes religiosas deste mundo que diz: olha, você vai ser prosperado, você vai ganhar isso, você vai ganhar aquilo, quando Deus não está falando nada disso. Irmãos, possamos pedir discernimento a Deus. Por isso que a Bíblia nos diz que nós devemos testar os espíritos, porque Satanás ele se faz em anjo de luz para poder enganar, e enganar através dos seus mensageiros, dos seus emissários, que dizem-se ser de Deus quando não são. Que Deus possa ter misericórdia. Que profeta? De que Deus é este profeta? Será que a palavra deste homem, desta mulher, está de acordo com o que a Escritura nos está dizendo? Ou são coisas para poder encher o ego do homem e simplesmente convencer e achá-lo, confortar e amaciar o seu ego? Que Deus nos guarde nestes últimos dias da igreja aqui na terra, que sejamos esta voz de verdade da palavra para poder dizer aos homens, para dizer a esta humanidade, para dizer a estas multidões que estão perecendo sem Deus, sem paz, sem salvação, e que estão escutando muitas vezes vozes que não são de Deus. Aleluia. Para que eles se arrependam e voltem ao caminho da salvação. Assim que o Senhor Jesus possa te abençoar poderosamente, e que Deus te use como usou Jeremias, com determinação, com autoridade, com
convicção, com coragem e fé e poder, aleluia, para poder ganharmos estas últimas almas ante a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que vai, de repente, no abrir e piscar de olhos, chegar para cada um de nós. Amém? Que o Senhor Jesus vos abençoe. Tenha um abençoado fim de semana para a glória do nome de Jesus. Amém.